Pessoal, é o seguinte. Ali eu vou começar a passar hoje uns exercícios para vocês, para treinar vocês para a prova. Então, pegando tudo que a gente viu, tudo que a gente falou nas aulas anteriores, esses exercícios eles têm o conteúdo que geralmente cai em prova, tá? Porém, é o seguinte, esse conteúdo, nos primeiros exercícios, eu vou ajudar vocês a fazer e eu preciso que vocês acompanhem eu desenvolvendo o exercício. Eu vou ler, vou desenvolver o raciocínio com vocês e a gente vai fazer a resposta de todos os exercícios. Então acompanhe lá comigo, ó. Analise a rede mostrada abaixo. Faça alterações em seu desenho, caso julgue necessário, e monte o plano de endereçamento de IPs para melhor atendê-la, tendo em vista o menor número de dispositivos por rede possível. Então, a primeira coisa, eu vou olhar o desenho para ver se esse desenho confere e se eu preciso mudar alguma coisa no desenho. Em princípio, para não confundir, eu não vou alterar o desenho. Então aqui, ó, esse é o desenho da rede. Então veja o seguinte, a nuvem representa a internet, tá? Esses raios representam a conexão. Então, ó, tá vendo? A nuvem está sendo ligada a um roteador. Ou seja, esse roteador é o cara que leva todos os computadores dessa empresa a acessarem a internet. Tá vendo? Quem está aqui vem por aqui e daqui sai para a internet. Quem está aqui vem por aqui e vai para a internet. Então, é esse cara. Essa parede, esse muro aqui, é um firewall. O que é um firewall? A tradução, o desenho ali é uma parede vermelha, porque firewall, a tradução dele é parede de fogo. Beleza? Para que serve o firewall? Tem firewall que é de hardware e tem firewall que é de software. O firewall, ele pega e vê cada pacote que está entrando na sua rede, vindo da internet, e vê se esse pacote é um vírus, se esse pacote está tentando um acesso que não é permitido, se esse pacote está querendo copiar alguma coisa para dentro da rede, tá certo? Então, esse firewall, ele tem regras e ele é tipo um semáforo de trânsito. Cada pacote que chega da internet passa primeiro nele e ele vai fazer um sinal verde ou um vermelho para esse pacote. Então, ou ele deixa vir da internet e entrar dentro da sua rede, ou ele bloqueia. Tá certo? De uma forma básica, é isso que o firewall faz. Tem outros serviços e tal, mas por enquanto, vocês entendendo isso, está ótimo. Esse cara aqui é um roteador. Tá vendo que o desenho do roteador é bem parecido com o desenho do switch, tá? Ou do switch ou de hub, isso aqui tanto faz se for switch ou se for hub, tá?
Beleza? Bom, então, olha só. Vem da internet, aí até encostar, até entrar nesse roteador, essa rede não é minha. Essa rede aqui não é minha, tá? A minha empresa contratou esse link aqui, ó, da Embratel. Então, esse link que está chegando até meu roteador é da rede da Embratel. A minha rede começa desse roteador para dentro. Tá beleza? Tranquilo? Então lembra, esse roteador não está na porta da minha rede, então ele é o default gateway da minha rede. Beleza? Ele está na porta da rede, ele é o default gateway. Ok. Esse roteador, ele distribui internet, distribui rede para cá, para a portaria, para esse prédio e para esse prédio. Tá vendo? Está distribuindo rede para três lugares. Nesse prédio aqui, eu tenho um switch que divide essa rede em três, ó, 1, 2, 3, para ter três caminhos para acessar cada caminho um servidor diferente. Então, essa área aqui da rede é uma área que é bem usada. Por quê? Porque toda empresa acessa os serviços que estão nesses três servidores. Então, aqui, esse switch, ele com certeza é melhor que este aqui, ó. Tá certo? Por quê? Porque esse aqui é desktop, então é terminal para o cara trabalhar. Então esses 30 computadores que estão aqui, mais esses 150 notebooks, eles quase sempre estão acessando esses três servidores aqui. Outro ponto crítico da rede é o roteador. Por quê? Porque para todo mundo aqui, para esses 180 computadores acessarem esses três caras, tá vendo que está passando pelo roteador? Para esses 180 computadores, mais esses caras aqui acessarem a internet, tá vendo que todo mundo passa pelo roteador? Então, tem vezes que esses caras aqui só estão acessando a internet. Então, tem tráfego aqui no roteador indo para a internet, mas não tem tráfego aqui. Tá certo? Então, é importante você bater o olho no desenho da rede para você entender, ó, tal lugar, pelo desenhão da coisa, tal lugar vai ter mais tráfego do que o outro. Tá certo? E lembra o que eu falei da rede de esgoto, que sai da sua casa num caninho de 100, vai para uma manilha na rua, aí vai para uma manilha maior quando junta os bairros, e depois joga no Paraíba, que teoricamente é um manilhão, para depois jogar isso no mar? Então, onde tem mais fluxo, tem que ser mais parrudo. Bom, o que eu estou pedindo aqui? Eu estou pedindo para que vocês montem o plano de endereçamento de IPs para que eu consiga atender isso aqui, desperdiçando a menor quantidade de hosts possíveis. O que significa isso? Olha só. Deixa eu dar uma olhada aqui. Para eu fazer umas contas aqui para mostrar para vocês. Lembra que cada classe de IP tem um range de IP?
Então, a classe A é de 10.000 a 10.255.255.255, a B de 172.16 a 172.31, a C de 192.6800 ao 192.68.255.255. Tá joia? Dependendo de qual classe eu escolho, eu tenho possibilidades de fazer mais redes e, consequentemente, menos computadores por rede. E dependendo da classe que eu escolho, eu tenho condição de fazer menos redes, só que uma infinidade de computadores nessas poucas redes. Então, neste exercício, eu estou pedindo para vocês para que vocês desperdicem a menor quantidade de hosts. O que significa isso? A menor quantidade de endereços IP por host. Então eu vou pegar essas três classes aqui, para exemplificar para vocês. Olha só. A classe A, que é do IP 10.000 até 10.255.255.255, tá certo? Qual é a máscara dessa classe? Qual é a máscara de rede? 255.0.0.0. Certo? Então, significa que esse cara aqui é rede e aqui é host. Certo? Tá tranquilo? Bom, quantas redes eu consigo fazer com essa classe A? Então, olha lá, número de redes. Quantas redes eu consigo fazer com essa classe A? Quantas redes? Não. Quem falou aí? Uma. Por que uma? Qual é o octeto que é rede? Oi? Não, qual o octeto que é rede? No IP, não na máscara. É o 10. A menor máscara, que número? Não, o menor IP, que número? Não, o menor IP dessa faixa aqui, ó. O menor IP, que número? Não, olha só. Daqui até aqui. Tá vendo? Para o primeiro octeto, qual é o menor número? 10. Porque a classe não começa de 10.000. Qual é a rede? Não é esse cara aqui? 10. O menor é 10. E o maior? Então quantos tem? Só um. Porque vai de 10 a 10, então só tem um. Tá certo? Estão entendendo o raciocínio? Então, neste caso, eu só consigo fazer uma rede. Oi? O que você não entendeu? Eu não entendi porque que... Olha só. Menor número, 5. Maior número, 6. Quantos números eu tenho nesse intervalo? Não. 2. O 5 e o 6. A menor rede é 10. A maior rede é 10. Então, o 10 é o número menor e maior. Quantos números eu tenho nesse intervalo? 1. Então, e como esse 10, a máscara está me indicando aqui, ó, que o primeiro octeto é rede, esse primeiro octeto é rede. Então, quantas redes eu consigo fazer? Só a rede 10. Tá certo? Então, eu só consigo fazer uma rede. Tá tranquilo? Porém, quantos hosts eu consigo colocar nessa uma rede?
Quantos computadores eu consigo colocar nessa única rede? Então, olha só. Eu consigo colocar esses 3 últimos octetos não são host? Então eu consigo colocar de 000 a 255, 255, 255. Ah, professor, mas quantos hosts dá nisso aí? Bom, prestem bem atenção. Quantos bits tem cada octeto? 8. Quantos octetos estão sendo utilizados para host? 3. 3 vezes 8. Então, eu tenho para endereçar host, no momento, para essa máscara, eu tenho 24 bits para endereçar host. Quantos números diferentes eu faço com 24 bits? Aí a fórmula é 2 elevado a n menos 2. Essa é a fórmula que eu vou utilizar para calcular quantos hosts cabem nessa rede. O n, n é igual a número de bits em 0 na máscara. Quantos bits eu tenho em 0 nessa máscara? 8 mais 8, 16, mais 8, 24. Tem 24 bits. Então, qual é a fórmula para eu calcular, para eu saber quantos hosts eu consigo colocar nessa rede? A fórmula é 2 elevado a 24 menos 2. Então, vamos fazer aqui na calculadora. 2, digita 2. 2 elevado, olha lá, estou elevando a y, não sei quanto que é. 2 elevado a 24 menos 2. Eu consigo colocar nessa rede aqui, olha, eu consigo colocar essa quantidade de hosts, Oi. Esse é o próximo passo. 16.777.214 hosts cabem nessa rede. E aí vem a pergunta que não quer calar. Por que menos 2? Esse menos 2 significa que eu perco 2 endereços possíveis aí. Um endereço é o endereço de rede. Qual é o endereço de rede? Para essa rede é o endereço 10.0.0.0. Esse é o endereço da rede. Se alguém perguntar assim para você, que rede que você está? Seu IP é 10.0.0.200. Aí alguém pergunta para você, que rede que você está? Eu estou na rede 10.0.0. 10.0.0.0. Porque esse é seu endereço de rede. E qual o outro endereço que eu perco? Endereço de broadcast, que é o endereço que serve para comunicação na rede, que eu já tinha explicado na aula anterior, em uma das aulas anteriores. Então, o que acontece? O endereço de broadcast é sempre o último endereço da rede. Então, qual que é o endereço de broadcast? 10.255.255.255. Beleza? Tá tranquilo isso aí?
essa última, olha só. Quando eu faço o cálculo da quantidade de hosts, de computadores, de usuários que eu consigo colocar numa rede, eu acabo perdendo 2 números dessa rede, 2 hosts. Oi? Esse 2 é uma constante. Eu perco 2 números, porque um dos números é para dar endereço de rede e o outro número é para dar o endereço de broadcast. São 2 endereços que a infraestrutura da rede precisa para ela. Então, a minha fórmula, eu tenho que subtrair 2 dela, porque eu sei que eu perco um número para ser o endereço da rede e um número para ser o endereço que todos os computadores da rede vão usar para se comunicar, que é o endereço de broadcast. Entendeu? Ou ainda ficou no ar? Do broadcast? Lembra que eu falei para vocês que a comunicação da rede é feita por broadcast? O que é um broadcast? Um computador quer mandar uma mensagem para o outro. Ele não consegue ir direto naquele outro e mandar mensagem só para ele. Ele manda a mensagem para o endereço de broadcast e aquele endereço, quando a mensagem chega nele, ele replica para todo mundo. Então, todos os computadores da rede recebem a mesma mensagem. Porém, naquela mensagem tem um endereço de destino. Então, quando aquela mensagem bate na placa de rede, só quem tem um endereço de destino lê aquela mensagem e sobe com ela na camada OSI, até chegar numa aplicação. Entendeu? Então, quando você calcula a quantidade de hosts que tem numa rede, você tem que sempre lembrar que é 2 elevado à quantidade de bits que você deixou disponível na máscara, só que aí você ainda tem que subtrair 2. Por quê? 2 números, porque um número vai ser o endereço da rede e o outro número vai ser usado para broadcast. Então sempre você perde. Tá beleza? Se eu fosse falar da rede B, o range dela é de 172.16.00 até 172.31.255.255. E a máscara é 255.255.00. Pensando aqui, olha, as mesmas contas, tá? Pensando nisso, quantas redes eu consigo fazer com a classe B? Quantas redes eu consigo fazer com a classe B? Hein, galera? Não, olha só. Pega o seguinte, ó. Olha, a primeira coisa que você tem que olhar é a máscara. Os 2 primeiros octetos são rede. Certo? Então, a variação é de 172.16 a 172.31. O primeiro octeto varia? Não. Então, cada novo número no segundo octeto é uma rede nova. Certo? Então, de 16 a 31, tem quantas redes? Muito bem, tem 16. Porque inclusive a 16 e inclusive a 31. Então, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 16. Tá certo? Então, ali, ó, de cara, o número de redes você já sabe. Então, ó, 16. Agora, qual é a conta que eu vou fazer ali dos bits para descobrir quantos
hosts cabe em cada uma das redes? Isso aí. 2 elevado a 16. Por que a 16? Porque são 2 octetos em 0. Então, ó, 8 bits aqui, mais 8 bits aqui, 16. Então, 2 elevado a 16 menos 2. O que dá a bagatela de, olha, 2 elevado a 16 igual menos 2 igual 65.534 hosts por rede. Tranquilo? Aí, e aqui na verdade são 16 bits, né? Se eu pensar na classe C, eu tenho a rede de 192.168.168.00 até 192.168.255.255. E a máscara é 255.255.255.0. Certo? Bom, quantas redes eu consigo fazer? Quase falaram. Não. Olha só. Rede, rede, rede. Host. Então, ó, rede, rede, rede. 192 varia? Não. 168 varia? Não. 0 para 255 varia? Qual é a variação? 256. Porque de 0 a 255 são 255 mais o 0, 256. Certo? Então, quantas redes eu consigo fazer? 256 redes diferentes. Porém, em cada rede, quantos hosts eu consigo colocar? Não. Eu tenho quantos bits para host? Não, bits. 8. Não é um octeto? Tem 8 bits aqui para host. Então, 2 elevado a 8 vai dar 256. Menos 2, 254. Eu só consigo colocar 254 hosts em cada rede. Está vendo que a eu só tenho a possibilidade de fazer uma rede. Mas eu coloco muitos hosts nessa rede. Está aqui. A B, eu já consigo fazer 16 hosts, 16 redes. Mas eu consigo colocar 65.534 hosts em cada rede. É host pra caramba. A C, eu consigo colocar só 254 hosts. Mas, em compensação, eu consigo fazer 256 redes diferentes. Tá beleza? Então, olha só. Partindo desse princípio, eu estou pedindo no exercício que eu quero o menor desperdício de host. Não é isso mesmo? Deixa eu ver lá, que eu não lembro mais. Olha, analise a rede mostrada abaixo, faça as alterações de seu desenho, caso julgue necessário, e monte o plano de endereçamento de IP para melhor atendê-la, tendo em vista o menor número de dispositivos por rede possível. Então, vamos pensar assim, olha. Cada porta do roteador, eu trabalho com uma rede diferente. Por quê? Porque o roteador, lembra, ele traça a rota. Então, quando um computador daqui mandar um pacote pela rede, ele não vai deixar esse pacote chegar até aqui. Só se esse pacote estiver endereçado para um computador daqui que ele vem, que ele passa pelo roteador e vem para cá. Então, cada amarelinho desse aqui, ó,
que é cada ligação de comunicação de rede, que pode ser, na vida real, pode ser cabo, pode ser rede sem fio, pode ser, enfim, pode ser esse cabo coaxial, pode ser par traçado, pode ser fibra ótica, tanto faz, é uma ligação. Cada área dessa daqui vai representar para mim uma rede diferente. Então, neste momento, quantas redes eu tenho aqui? 3 redes. Só que aí eu vou pensar assim, ó, rede 1, rede 2 e rede 3. Então eu tenho 3 redes. Tá certo? Olha só. A rede 1, eu vou precisar de só 3 endereços. A rede 2, eu vou precisar de 150 endereços. E a rede 3, eu vou precisar de 30 endereços. Tá vendo? Tá tranquilo? Então, eu tenho que pensar assim. Eu consigo montar aquelas redes com a classe A? Não, não consigo. A classe A só faz uma rede. Eu tenho 3 redes lá. Então eu não consigo. Eu consigo montar com a classe B? Não. Consigo. A classe B faz 16 redes. Lá só precisa de 3. Eu consigo. Né? Tá com folga. Eu consigo montar com a classe C? Consigo. A classe C faz 256 redes. Lá eu só preciso de 3. Só que, então, a classe A eu não vou usar. Então, a parada, a disputa pela minha resposta está entre a classe B e a classe C. Só que aí, ele está pedindo aqui, olha, eu quero o menor número de dispositivos por rede possível. Então, na verdade, eu quero desperdiçar. Por que desperdiçar? Porque são números que não vão ser usados. Qual é a classe que eu vou ter menor desperdício? A B? Olha só, a classe B, eu terei o menor desperdício de rede. Por quê? Eu vou usar 3 redes e cabem 16. Então, quantas redes vão ficar sem usar? 13. Na classe C, eu usaria 3 e ficaria 253 sem usar. Então, se na questão eu estivesse pedindo o menor desperdício de rede, fatalmente eu usaria B. Mas eu estou pedindo o menor desperdício de host, de dispositivo. Dispositivo é host. Qual é a rede mais cheia que eu tenho? É a 1, a 2 ou a 3? A 2. A 2 eu tenho 150 notebooks, certo? Bom, então eu vou pegar sempre pelo pior caso. Tá certo? Qual é o pior caso aqui? É a rede 2, porque ela é que tem mais número de dispositivos. Se eu usasse a classe B, eu ia ter 65.534 hosts, só que eu só ia usar 150. Então, olha quantos hosts eu estaria desperdiçando, né? Assim, deixando sem uso. Eu estaria deixando 65.200 e lá vai fumaça de números de IP que não estariam sendo usados. Se eu usar a classe C, eu vou deixar de utilizar simplesmente quantos hosts? Ó, eu vou usar 150, então eu praticamente
vou deixar de usar só 104. Então, qual é a classe que neste momento me deixa com menor desperdício de host? C. Então aí, tá vendo? A primeira coisa, quando eu tenho um problema, eu sempre vou fazer esse cálculo para saber quantidade de redes que eu posso fazer e quantidade de hosts por rede. Aí, depois que eu souber a quantidade de rede e a quantidade de hosts por rede, aí eu volto no meu problema. Olha, eu preciso de 3 redes e tem que ter o menor desperdício de... Ah, não, olha só, foi mal. Ah, não, tá certo, é o menor número de dispositivos por rede. Então, eu preciso ter menor desperdício de host. Então, a gente já viu que é a classe C, certo? A classe C, cada número que eu mudo no terceiro octeto, eu estou mudando de rede. Então, olha só. 192, 168, 0, 0 é a primeira rede. 192, 168, 1, 0 é a segunda rede. 192, 168, 2, 0 é a terceira rede. Tá vendo? Gastei esse IP para dar para ele o endereço da rede. Vou gastar o último IP para dar o endereço de broadcast. Qual que é o endereço de broadcast? 192.168.0.255. É o último número dessa rede. Então eu pego o primeiro e o último. Qual que é o último da rede de baixo? Da rede 2? 192, 168, 1. Que mais? 255. Qual é o último endereço da rede de 3? 192, 168, 2, 255. Perdi esses dois números. Agora, veja bem. O próximo endereço, depois do endereço de rede, é o primeiro IP que eu posso dar para os dispositivos que vão conectar na minha rede. Qual que é o próximo IP? 192. O que mais? 168. Não, 0. Eu estou na rede 0. Até o terceiro octeto é endereço de rede. 0, 1. Muito bem. E aí, qual é o último endereço que eu posso dar para os computadores que entrarem na minha rede? É o endereço anterior ao endereço de broadcast. Que vai ser qual? 192, 168, 0, 254. Tranquilo? Olha que facilidade. Eu fico até com vergonha de ter que ensinar um negócio desse. É tranquilo demais. Então lá, para a rede 2. Pronto, respondido. Estão entendendo como é que faz? Tem certeza? Oi? Tem toda a história aí que eu fui contando, né? Que você tem cálculo. Você tem cálculo para fazer para chegar nessa parte. Entendeu? Você pegou da metade. Aí você pegou, olhando assim, tipo assim, é só isso mesmo. Mas para você descobrir qual que é, aí você tem cálculo para fazer. Oi? Aí na prova você dá, tipo, eu lá, passo assim, depois você dá os números. Então, Endereço lá, 192, 168. vamos... Ele está perguntando. Não adianta vir, por exemplo, só com isso aqui decorado. Não vai acertar nenhuma. Tá, entendeu? Tipo assim, se eu vier com isso aqui acertado, decorado, só isso aqui decorado, eu não vou acertar nenhuma resposta. Embora
até o final do semestre, todos os exercícios e todas as provas e todas as atividades que a gente for fazer vão estar baseadas nesse slide. Porém, o fato de você decorar esse slide todinho não vai garantir que você acerte as respostas. Tá certo? Então, veja bem, princípio básico para eu me dar bem na aula de rede. Eu tenho que saber esses ranges aqui, ó. Porque isso aqui não cai de cola na prova. Não cai. Então, de cara, eu tenho que saber isso aqui. O que mais que eu tenho que saber? Pô, eu tenho que saber binário para decimal, decimal para binário e saber máscara de rede e IP. Isso aí eu tenho que saber. Por quê? Sem eu saber octeto, primeiro octeto, segundo, terceiro, quarto, saber binário para decimal, decimal para binário, eu não consigo fazer conta. Lembra que eu tenho que ver a quantidade de hosts depende, a quantidade de redes depende dessa tela. Mas a quantidade de hosts por rede depende do binário. Tá entendido? Então, eu tenho que saber esses dois caras. Ah, eu também tenho que saber o seguinte. Tá vendo que quando eu olho o desenho, eu tenho que saber para que serve um roteador, para que serve um switch, para que serve um hub. Estão percebendo? Então lembra, toda vez que eu tenho um roteador, cada ligação que tiver no roteador vai ser uma rede diferente. Toda vez. Toda vez que eu tiver um roteador, a ligação do roteador que for para fora do roteador em direção à internet não pertence à minha rede. Não é minha. Ela é contratada. Tá beleza? Se eu tivesse ligando em dois roteadores, eu estou ligando uma empresa minha que está em São Paulo e a outra empresa que está no Rio, essa rede do meio me pertence. Tá? Mas mesmo assim, essa rede me pertence, mas ela passa pela internet. Então ela é contratada. Ela é contratada. E eu vou receber só o endereço de rede dela. E eu vou ter que configurar o resto. Entendeu? Porque sou eu que configuro as duas pontas. A galera de rede lá de São Paulo configura o roteador deles e a galera de rede aqui do Rio configura o roteador deles. Tá certo? Mas aí essa rede me pertence. Mas ela é contratada, ela pertence a mim porque eu estou pagando aluguel por ela. Tá? Mas, na verdade, quem fornece os cabos, quem faz a ligação, tudo, Embratel. Tá beleza? Então, do roteador para dentro é comigo. Tranquilo? Veja, quando eu tenho switch, eu também tenho, para cada ponta do switch, eu também tenho uma rede diferente. Na verdade, esse cara aqui é um hub, tá? Esses daqui, ó, são hub. Todos eles são hub. Por quê? Porque se eu tivesse um switch, ia acontecer a mesma coisa, ó. Se esse cara fosse um switch, aqui ia ser uma rede, aqui seria outra rede e aqui seria outra rede. Aí, ao invés de 3 redes, eu teria 6 aqui dentro. Tá, beleza? Estão entendendo? Então, é importante, é porque aqui está horrível para ler, mas é importante, quando tiver uma legendazinha assim, você olhar a legenda para você ver que equipamento que é. Então, importante para a gente, switch e hub. Toda vez que tiver switch e tiver hub,
cada saída, cada ligação do switch ou do hub, aquele trechinho é uma rede diferente. Então, qual a funcionalidade do servidor DNS? Então, anota aí. Olha só, eu vou explicar e cada um anota com suas palavras. Se você ficar na dúvida se entendeu ou não, me pergunta, porque senão você vai anotar uma besteira, tá? Servidor DNS. DNS significa Domain Name Server. É um servidor de domínio de nomes. O que ele faz? Olha bem, a comunicação entre computadores numa rede, ela é feita através de endereços. Então, para um computador mandar uma mensagem para o outro, ele coloca no meio da mensagem, cada pacote que ele está mandando, o endereço de origem, igual quando você escreve uma carta. Você põe o seu nome, o seu endereço no remetente, vira o envelope, põe o nome da pessoa e o endereço da pessoa no destinatário, certo? Por quê? Porque essa carta, a pessoa tem que poder te responder. Então essa carta tem que ir e ela tem que voltar. Tá beleza? Beleza. Então, a forma de comunicação numa rede é por endereço, né? Eu vou usar o endereço para compor os pacotes para eu poder mandar esses pacotes eles chegarem no destino que eu quero, certo? Beleza. Só que esses endereços, eles são endereços IP. Então, eles são aquele número de uma das classes de IP ou endereços válidos na internet. É um IP, cada endereço. E o IP, ele não é significativo para nós, seres humanos, ok? Então, por exemplo, quem já acessou o site do Google? Todo mundo, né? Mas você sabe qual é o IP do Google? Não. Então, o servidor DNS, ele faz esse serviço para a gente. Ele traduz um nome em um endereço IP. Então, toda vez que você chega no browser e coloca assim, www.google.com.br, ele sai caçando um servidor DNS que saiba responder qual é o IP que está associado àquele endereço, www.google.com.br. E aí ele te responde, ele te devolve o IP. Da mesma forma, se você tivesse o IP do Google, você poderia perguntar para o servidor DNS qual é o endereço desse IP. Ele também te responde. Então, o servidor DNS ele foi feito para ajudar a gente a fazer essa tradução de endereço IP para nome de URL, nome de servidor, e de nome de servidor ou de máquina numa rede, né, nome de um computador, para o IP daquele computador. E assim a gente consegue guardar na cabeça os nomes das páginas, por exemplo, que você quer acessar. Tá joia? Então ele faz essa troca para a gente. Qual a funcionalidade do servidor HTTP? Hypertext Transfer Protocol. Quando você vê uma sigla em inglês, você já fala ela de trás para frente, que na maioria das vezes vai dar tudo certo. Protocolo de transferência de hipertexto. O que é um hipertexto? HTML. Vocês já estão estudando HTML? O HTML é um hipertexto. Ele é o quê? Um monte de tag que formata o texto. Né? Você não coloca lá bold, italic, tamanho da fonte, se está piscando, se não está, não acerta se vai ficar centralizado, à direita, à esquerda. Então, o hipertexto ele está
ele pega o texto e formata para você. Então, o servidor HTTP é o servidor de site. É onde você publica, onde você hospeda site. Tá? E ele que é responsável por receber o seu o endereço e achar o site que você está procurando, que está hospedado nele, né? E ele te devolve aquele site. Beleza? Então, servidor HTTP é um servidor web. Pronto. Um servidor web. Muito tranquilo. Qual o papel do firewall em uma rede? Bom, o firewall, ele é o seguinte. Imagina aqui, olha. A sala de aula toda é uma rede. E eu sou o firewall. Aí tem uma pessoa querendo entrar na rede. Aí eu olho e falo assim, ih, é homem. Fecho. Sai fora, maluco. Beleza, não deixa entrar. Aí aqui inferno, trancamos aqui. Aí eu abro de novo a porta e tem outra pessoa querendo entrar. Aí eu olho, é mulher. Já começou bem, né? Já começou. Aí eu dou uma olhadinha, né? Tem que examinar por dentro e por fora. Aí examino, coisa e tal. Se passou no controle de qualidade, pode entrar. Certo? E assim a nossa rede fica protegida. Né? Só entra mulher. E se bobear, ainda dou um jeito de matar os homens que tem aqui para eliminar a concorrência. Mas aí, o firewall, ele é o cara que fica na frente da rede para não deixar pacotes maliciosos entrarem na rede. Então, entrar na sua rede, né? Então, por exemplo, você criou uma rede para uma empresa, você vai botar um firewall na frente para não deixar que funcionário acesse esses sites duvidosos por aí e baixem vírus para a rede, né? Para não deixar que, sei lá, alguma pessoa que não tem pissirica nenhuma para fazer, fique tentando invadir sua rede, fique tentando derrubar a rede. Então o firewall, ele pode ser um software ou pode ser um hardware também, tem firewall que é um hardware. Você pode até baixar e instalar um hardware um firewall no seu computador. Dá para fazer também. Ele não é antivírus. Ele só controla os pacotes que estão chegando e também os que estão saindo da rede. Tá? Então ele funciona como um semáforo. E ele vai deixar, ó, esse pacote, ele pega o pacote, lê o pacote, e aí ele passa aquele pacote numa lista de regras que ele tem. E você também pode adicionar regras nele, tá certo? Então, ele passa. Se o pacote cair em alguma regra daquela, ele fala assim, opa, descartado. Não deixa o pacote passar. Se ele olhar o pacote e passar regra a regra, o pacote não cair em nenhuma regra dele, aí ele fala assim, opa, esse aqui tá beleza, pode passar. Fala. O antivírus é para não deixar dar vírus, né? Ou se der vírus, ele conseguir detectar esse vírus e remover ele do seu computador. Então, veja bem, ele deixa você fazer o que você quiser, o antivírus, certo? Então, por exemplo, se você quiser entrar em algum site duvidoso, sei lá, trafegar qualquer informação pela internet, ele deixa. Se por acaso tiver um vírus, aí ele fala, opa, não pode. Agora, vamos pensar num firewall. Imagina o seguinte, cara, qual a pior desgraça para matar uma rede? YouTube. Todo mundo fica vendo vídeo o tempo todo no YouTube. Aí você imagina você numa empresa de 2.000 funcionários. Aí dá um certo horário lá, tá todo mundo coçando o saco, todo mundo abre o seu computador e vai YouTube. Pô, quem está trabalhando, dançou, né? Porque a rede foi lá embaixo.
Então você pode pegar e criar uma regra, por exemplo, no Firewall e proibir YouTube. Firewall é filtro de pacote. Deixa passar ou não deixa, deixa passar ou não deixa. Antivírus é para detectar vírus e eliminar ele. Então ele só pega vírus, spyware, malware, tal, mas tem pacote que não é vírus, tá? Não faz parte de vírus, mas que para mim não pode. Para o momento que eu estou, para o local que eu estou, não pode. Olha lá, qual problema existe na rede quanto ao acesso dos servidores? Olha só, a gente passou batido aqui, nisso aqui, ó. Qual o problema que existe? Lembra que eu falei para vocês que aqui, nessa área dos 3 servidores, essa área vai ser uma das áreas mais utilizadas nessa rede, certo? E por que vai ser mais utilizada? Porque esses 150 notebooks e esses 30 computadores, eles vão frequentemente usar os serviços dos 3 servidores de rede. E aí, o que acontece? Esse cara aqui é um hub. Então, qualquer pacote que vier de qualquer local para cá, esse pacote vai fazer broadcast nos 3 servidores. Qualquer pacote que venha para cá, esse pacote vai para os 3 servidores. Se botasse um switch, aí o pacote que fosse para o servidor HTTP só iria para ele. O pacote que fosse para o servidor de banco de dados só iria para ele. E o pacote que fosse para o servidor DNS só iria para ele. Tá vendo que aqui, do jeito que está, na pior situação, eu matei 1/3 eu matei 2/3 de capacidade de cada servidor? Por quê? Porque quando esse aqui recebe informação, esses 2 receberam também. Então eles estão parados. Quando esse aqui recebe, esses 2 param. Então, não é que param, eles não estão recebendo, porque a informação que bateu aqui, bateu nos 2 também. Só que o endereço de destino não era nenhum dos 2. Então eles estão sem fazer nada. Entendeu a jogada? Isso na pior das situações. Então, se eu tiver muito acesso aos 3 servidores, por pessoas diferentes, em momentos diferentes, tudo, a tendência é que esses caras aqui comecem a ficar lentos. Então, eu poderia ter um caminho de rede diferente para poder acessar cada servidor, para que quando eu mande um pacote para um servidor, só vá para aquele. E o caminho para os outros 2 servidores esteja livre. Entenderam? Entenderam a jogada? Então, obviamente que do jeito que foi feito aqui fica mais barato. Mas, se eu pudesse, ou de repente já pegar aqui, ó, e ligar direto do roteador, ou aqui está mostrando que está distante, né? Então botar um switch aqui para eu já separar o que vai para quem. Tranquilo? Estão entendendo a jogada? Porque senão eu acabo diminuindo a quantidade de pacotes úteis que vai chegar para cada servidor. Tá tranquilo? E aí vocês sempre lembram o seguinte: na minha rede, os locais que vão passar mais informação, eu tenho que ter mais cuidado. E os locais que vão passar menos informação, que são as pontas, né, que são as máquinas dos usuários, aí são lugares que
os equipamentos são mais baratinhos, eu não preciso ter tanta preocupação, entendeu? O que é preciso alterar nessa infraestrutura de rede para melhorar o acesso aos serviços disponíveis nela? Justamente fazer isso aqui, ó. Botar um switch aqui e aí o meu plano de endereçamento ele ia aumentar, porque ia ter a rede 4, 5 e 6. Tá? Numa rede normal, o que é que se faz? Cada ligação do switch aqui com um servidor, os caras fazem duas ligações. Porque se uma ligação der problema, acessa pela outra. Então, cada cabo que passa, você passa 2 cabos. Então, tipo assim, quero ligar esse roteador aqui, ou esse access point aqui. Eu venho com 2 cabos. Da onde for, eu venho com 2 cabos aqui. O dia que um cabo estragar, eu não faço nada. Eu tiro aquele cabo e já plugo o outro, que estava quietinho ali sem fazer nada. Tá? E aí, com o tempo, com calma, eu tiro aquele cabo danificado e ponho outro novinho no lugar. Mas o serviço não pode parar. Entendeu? Então, geralmente, se faz... Isso se chama redundância. Você coloca um equipamento sobressalente ali que não está sendo usado, porque caso o principal falhe, você já coloca o outro em funcionamento sem maiores problemas. Tá joia? Bom, então esse exercício 1 foi-se. Alguma dúvida? Enquanto vocês estão copiando, eu vou lendo aí, vou dar uma explicada. Olha só. Precisa elaborar uma rede para uma empresa que atenda os seguintes requisitos. A empresa tem 3 setores principais. O setor de compras, que tem 200 hosts, ou seja, então tem que ter uma rede para o setor de compras. O setor de vendas, que tem 150 hosts, tem que ter uma rede para vendas. Atendimento pós-venda com 30 hosts, então tem que ter lá uma rede para eles. Além desses setores, existe o chão de fábrica com 251 hosts. Então tem que ter também uma rede para o chão de fábrica. Todos eles devem ser separados por domínio de broadcast. Quando eu digo que tem que ser separado por domínio de broadcast, é porque tem que ter uma rede para cada área dessa. Por quê? Quando eu digo uma rede para cada área dessa, é porque numa rede fechada, o broadcast fica só nos computadores daquela rede. Tá? Então, por exemplo, se alguém faz um broadcast no setor de vendas, esse pacote ele só vai nos 150 hosts da galera de vendas. Tá? Disponham apenas dos seguintes equipamentos e quantidades. Eu tenho 4 access points. Professor, o que é um access point? Aquilo ali, ó. Tá vendo? Chega a internet ou a rede cabeada até ele e ele pega e faz o papel para as outras máquinas como se fosse um hub. Só que ele é com antena. Então ele não tem cabo para ligar nele. Entendeu? Então é um access point. Ele funciona igual um hub para levar a internet para algum lugar, só que a conexão dele é sem fio. Tá beleza? Então, ó, tenho um access point, um roteador e um switch. Essa rede deve ser montada com perspectiva para durar 10 anos, sendo que o crescimento esperado em hosts da empresa é 10% ao ano em cada setor. Então, olha só, no ano 0, acabei de montar a rede, o setor de vendas tem 150 hosts. Mas daqui a um ano, ele deve ter 165 hosts. Por quê? Porque ele cresceu 10% em um ano. Então, 10% de 150, 15. Então, ele tinha 150 mais 15, 165. Tá? Então, aí, no outro ano, no segundo ano, ele começa com 165 e vai crescer mais 10%. Então, ele vai aumentar 16,5%. Então,
ele vai aumentar mais 16 hosts e meio. Tá certo? Tá entendido isso, galera? Então, olha só. Eu preciso que vocês calculem e façam os planos de endereçamento de IP para essas redes todas, mas elas têm que durar 10 anos com taxa de crescimento de 10% ao ano. Então, você já deve ter aprendido lá na escola, juro composto, né? É a mesma coisa, é um juro composto, é 10% ao ano. Então, ele cresce 10% em relação à quantidade de hosts que tinha no ano passado. E ao final de... Então, o que vocês têm que fazer? Vocês não podem fazer o cálculo de hosts com essa quantidade de hosts que está aqui. Porque essa quantidade de hosts é de agora. Mas eu quero que essa rede dure 10 anos. Então, eu quero saber quantos hosts vai ter em cada setor daqui a 10 anos. E eu vou trabalhar com um plano de endereçamento de IP para essa quantidade de hosts daqui a 10 anos. Tá certo? Então, vocês têm que lembrar disso. Aí, ó, a questão 1 é fazer o desenho dessa rede. E aí, a questão número 2 é crie um plano de endereçamento, né, animalzinho? Faltou um T. Endereçamento de IPs para essa rede. Então, o plano de endereçamento de IP é aquele que a gente fez, ó. Número da rede, 1, 2, 3, 4, 5, e aí vai. Endereço de rede, IP inicial, IP final, endereço de broadcast e máscara de rede. Então, eu quero que vocês façam esse plano de endereçamento de rede para todas as redes. Mas eu quero que você pense assim, ó, ano 0. Vamos pegar aqui, ó, esse cara aqui, ó, 200 hosts. Ano 0, 200. Ano 1, 220. Eu aumentei 10%. Ano 2 é 10% em cima do 220. E não do 200 que estava lá atrás. Certo? Ele cresceu 10% de 0 a 1 ano. Aí, de 1 a 2 anos, ele cresceu 10% em cima daquele valor que ele tinha no ano 1. Então, no segundo ano, ele foi para 242, que aumentou 22, é 10% de 220. Aí, no ano 3, ele aumentou 24,2. Tá? E aí vai aumentando até chegar no ano 10. Aí, quando chegar no ano 10, beleza. Agora, é com essa quantidade de host que eu tenho que trabalhar. Porque daqui a 10 anos vai ter essa quantidade de host nessa rede. Entendeu? Então você vai ter que trabalhar com todos ali. Tá tranquilo?